Análise de Chelsea vs Brentford pela 16ª rodada da Premier League. Partida que termina em 2-1 com um gol de Nicolas Jackson e um de Marc Cucurella e um gol de Mbeumo pelo Brentford. Cara, a minha expectativa para essa partida era que provavelmente seria uma partida muito acirrada e muito chata, porque o treinador do Brentford, nosso querido Thomas Frank, ele dificulta a vida de todo mundo, né? Ele é um dos caras que pratica antijogo dentro da Premier League. Normalmente enfrentar o Brentford é um grande desafio mesmo em casa. Eu imaginei que a gente ia acabar ganhando do mesmo jeito, mesmo o time dele sendo chato. Só que foi uma partida que fugiu muito da minha expectativa e durante o vídeo eu vou abordar o porquê que isso aconteceu. Foi um jogo extremamente caótico. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Bom, cara, eu acho que teve muitos lances interessantes pra se falar nessa partida. Tem gols perdidos do nosso centroavante Nicolas Jackson. Tem alguns vexames ali dentro da zaga que acabou deixando muito espaço. E o próprio Brentford perdeu o gol, né? A gente viu ali no Fábio Carvalho, né, ex-Liverpool. Eu não sei se o Brentford comprou ele já permanentemente, mas provavelmente deve acontecer. Foi um jogo que, se o Brentford quisesse, ele poderia ter empatado. Se os jogadores não tivessem falhado, eles teriam empatado. Inclusive, eles geram muitas chances grandes, chances incrivelmente perigosas, cara, que ficou por um triz da gente não acabar tomando um gol a mais, ou até 2 gols a mais, né? Eles conseguiram gerar muito em cima da gente. O jogo balanceado do ponto de vista de criação. Ambos criam um volume parecido, só que a gente tava com a posse da bola, o que é um pouco estranho, né? Normalmente quando você tem a posse, você deveria criar um pouco mais. Desse ponto de vista, eu acho que a gente acabou realmente decepcionando nessa partida de hoje. Só que aqui a gente entra num ponto interessante, tá ligado? Porque é assim que funciona mesmo. Só pra deixar claro pra vocês o que eu tô querendo dizer, cara, time grande, time que vai ganhar alguma coisa, tem que ganhar jogando mal também. Você não ganha só jogando bem. Você ganha quando você tá fazendo merda, tá cagando tudo, tu ganha do mesmo jeito. Eu lembro muito bem do Manchester City, durante várias temporadas diferentes, eu acompanhando esse time, o que eu noto é que às vezes jogam mal pra caramba e acabavam ganhando, porque sim, ok, porque o time é bom, porque tem talento, porque tem bons jogadores, e você vai acabar no individual, às vezes ganhando, e dependendo desse individual. A gente depende bem menos do individual do que na época de Pochettino, então é normal que a gente passe esse tipo de dificuldade contra times que nem o Brentford, então eu não vejo como um problema, até porque a partida foi até bem executada, o Chelsea fez o que tinha que fazer, o plano de jogo funciona, só que o Brentford se defendeu muito bem, cara, e aqui passando pra parte tática, né, um 3-5-2 insuportável do Brentford contra o 4-2-3-1 do Chelsea, que tava bem pouco 4-2-3-1, né? A vibe tava mais 3-1-5-1 de novo, né? É o que rolou naquele jogo. Dessa vez não é o plano, ok? Isso aconteceu porque o Brentford recuou muito as linhas e fez 2 linhas densas defensivas pra parar nossa criação. Foi um inferno, inclusive, quebrar a retranca do Brentford. É bem chato de enfrentar esse time, inclusive. Eles marcam muito bem, eles não dão espaço, eles conseguem tirar todo o nível de criatividade do time e muito da parte criativa do jogo acaba passando pelos pés de Noni Madueke, né? Ele cria os lances de perigo dentro da partida. Palmer até tenta, mas estava muito, muito bem marcado. Nessa partida o que a gente nota é Nicolas Jackson também com um foco em marcação em cima dele, né? A gente tem jogadores para marcar Nicolas Jackson e a gente nota o quão mais fraco ele é quando ele é bem marcado, né? E hoje ele passou muita dificuldade. Foram muitos lances esquisitos dele, inclusive. A partida do Nicolas Jackson foi uma completa oscilação entre ser horrível e ser bom, tá ligado? Mais pra frente eu acho que eu vou comentar um pouquinho sobre ele. O Chelsea, ele acaba indo pra essa formação mais agressiva e botando 5 figuras ali a mais, né? Que normalmente eles vão usar 4, né? Vai ter 5 ali na parte de criação, mais o centroavante à frente, 5-1, né? E isso acontece por causa das linhas baixas, né? Pra tentar quebrar esse espaço. O Cucurella acaba se juntando ali ao ataque, né? Eu poderia pensar em Caicedo fazendo isso, mas quem se juntou foi o Cucurella. Caicedo tava muito posicionado ali pra o rebote, pra roubar a bola quando o adversário pegava. Inclusive, Caicedo foi maravilhoso nessa parte de recuperar a bola e já jogar um lance ali pro ataque. A gente vê que muitos lances foram produzidos em cima dessa jogada. Foi muito importante esse trabalho de Caicedo hoje. Só ganhou por causa disso também, né? Acho que foi muito importante essa parte defensiva hoje que o Caicedo fez. E, cara, na falta de conseguir gerar um lance de perigo, de conseguir gerar um espaço, a gente vê o brilho dos pontas, principalmente, né? E Dos Santos também criou lances muito criativos. E o brilho de Cucurella, o gol que ele fez, cara. Foi um gol que eu não esperava, porque Cucurella, normalmente, quando ele chega perto do gol, não importa se é de cabeça, não importa se é com os pés, não importa o que seja, ele vai fazer alguma cagada, ele vai perder um gol ridículo, ele é muito ruim. Tipo assim, ele não é um pouco ruim, ele é um dos piores laterais do mundo. Quando você coloca ele na cara do gol, ele é podre. E eu falo isso em questão histórica, se vocês forem pesquisar a carreira dele, vocês vão entender do que eu tô falando. Então eu não esperava esse gol, cara. Esse gol foi surpreendente. Por quê? Primeiro, a jogada exigiu uma leitura muito boa que você tinha que fazer, e você tem que rastrear o espaço vazio que tava faltando, porque o Brentford ele tava muito condensado, então tinha cada jogador pra marcar e tirar o espaço de cada jogador, então acaba sobrando um espaço
espaço livre, né? Um espaço extra que você pode penetrar esse espaço pra fazer um gol. Esse jogador extra no ataque, que foi Cucurella, consegue rastrear esse espaço e fazer esse gol. Só que não foi só ele rastrear o espaço, como a cabeçada também foi perfeita, cara. Ele cabeceou melhor que o nosso camisa 9, o que é muito engraçado por sinal, né? Cara, é um carinha baixo que não é preciso e fez um gol muito importante. Foi incrível, cara. Eu coloco ele como protagonista dessa partida, sinceramente, cara. Foi inacreditável o gol que ele fez. Eu realmente não esperava ver Cucurella fazendo esse gol. Exige tanto, sabe? Tipo, porque você tem que rastrear o espaço, ganhar do marcador e ainda cabecear no canto do gol, tirando o goleiro. Tava muito bem na partida, né? Mark Flecken fez uma partida maravilhosa. Inclusive, Flecken tirou um gol de Madueke, cara. Um chute de Madueke foi perfeito e Flecken conseguiu abrir a perna o suficiente pra tirar aquela bola. Foi incrível aquele lance, inclusive, cara. Assim, o goleiro deles eu tenho que elogiar muito. O cara foi muito bem, mano. E o Brentford sempre apostando nessas bolas paradas, contra-ataque. Toda falta, não importa se a falta tá quilômetros de distância, eles vão fazer uma linha de bola parada, tentar gerar um ataque em velocidade, pra tentar gerar uma cabeçada. É aquele futebol nojento de Thomas Frank, cara, que é muito chato, cara. Meu Deus do céu, tudo é bola parada, sabe? E você viu que o Arsenal, né, tem abusado bastante disso e você nota que o Brentford, que é um time tão simples, usa também isso como o principal recurso, né? É muito engraçado que o Arsenal e o Brentford tenham esse recurso compartilhado como a principal arma, né? Porque no final das contas é o que eles têm como arma, isso aí. E a gente nota que o Isai e o Mbeumo estavam posicionados também pro contra-ataque, mas ainda assim eles desciam pra ajudar, né, na linha de marcação também, porque todo mundo tava tendo que marcar, todo mundo tava tendo que tirar espaço pro ataque forte do Chelsea. Cara, foi o time que melhor se defendeu contra o Chelsea e o time que gerou muitos lances de perigo, principalmente no segundo tempo, né? Por sorte não foi gol, cara. Realmente o Brentford tinha tudo pra empatar esse jogo ou até ganhar. Na moral, foi realmente impressionante o Thomas Frank, cara. Que treinador chato. Foi, eu acho que a partida mais difícil que eu vi o Chelsea ter até aqui, porque parecia que a gente não tinha controle do jogo, né? Normalmente a gente toma uns ataques assim do nada, mas a gente tem controle sobre a partida. Hoje não teve. Hoje não deu pra dizer que o Chelsea controlou essa partida, cara. Assim, foi aleatório. A gente dependeu um pouco de sorte. Os grandes também dependem de sorte às vezes. Enfim, cara. Cara, eu acho que agora eu vou citar, né, quem jogou bem, quem jogou mal dentro da partida. É importante que eu deixe isso aqui claro, né? Antes disso, eu vou conversar um pouco sobre Nicolas Jackson, porque pra mim, ele não jogou mal e não jogou bem. Na verdade, ele jogou mal e jogou bem em um determinado momento. Uma oscilação tão grande que eu não sei explicar pra vocês, cara. Assim, quando eu venho aqui no canal e eu critico um jogador, critico todo mundo, né? Jogou mal, eu critico. Jogou bem, eu falo bem. É isso, normal. Semana a semana, né? Falo bem de jogador que foi bem, falo mal de jogador que foi mal. O Cucurella aqui já foi muito criticado no canal, quando ele tava indo mal com o Pochettino. Outros jogadores também, quando estiveram vivendo momentos ruins, eu faço as críticas. Só que, pelo visto, eu não posso criticar Nicolas Jackson, né? Porque se eu criticar Nicolas Jackson, eu estou perseguindo ele pra aumentar em Cucum. Tudo que eu não preciso fazer isso, cara. Esse debate só existe na torcida do Chelsea. Não existe em lugar nenhum do mundo. Se você perguntar pra qualquer outro torcedor, eu acho que o cara é capaz de dar um burrão na cara. Porque é um questionamento estúpido. Não tem o que comparar. Então, não tem comparação. Eu não preciso fazer isso. E quando eu critico o Nicolas Jackson, eu não tô aumentando em Cucum. Eu tô criticando o Nicolas Jackson, porque ele tá fazendo merda. Hoje, só ficou evidente a cagada. Porque, cara, não é possível um jogador fazer uma pressão alta tão broxa e, ao mesmo tempo, não saber marcar, mano. Ele já deveria saber. Não tem como a gente ter um centroavante que faz uma pressão tão frouxa em campo. Ele tem perna pra isso. Parece que ele não tem estamina, né? Pelo visto, né? Ele consegue correr rápido, mas não aguenta muito tempo. Então ele parece estar evitando essas corridas. Não sei se tá sofrendo com alguma questão física. Não sei. Mas de fato, tá muito fraco. Não é o tipo de pressão que a gente espera de um jogador que vai se propor esse jogo que Enzo Maresca tá pedindo. Tá muito frouxo. E aí a gente tem um jogador que era pra ser bom criativamente, ok? Era pra ele evoluir. Só que se você olhar pro Nicolas Jackson do começo, quando ele chega pro de hoje, ele piorou na parte criativa. Ele piorou muito. Quantos lances ele não matou hoje, cara? Ele matou um monte de lance. Matou 1, 2, 3. E aí a gente tem a parte que eu elogiei, né? Que é a finalização. Todos os lances de finalização dele hoje, tirando de cabeça, foram bons. Ele finalizou bem, chutou bem. E aí tem o gol lá no final, que ele finaliza muito bem, bela movimentação, mas eu dou mais o mérito a Enzo Fernandes, né? Leitura maravilhosa do espaço no campo. Botou ele na cara do gol. Pinocchio marcou mal, né? Dava pra ele marcar melhor. Sinceramente, dava pra ter tirado espaço, mas Pinocchio vacilou. Nicolas Jackson vai lá e faz o gol. Isso salva a atuação dele? Não, porque ele queimou um monte de lance. Ele perdeu um gol na cara, inclusive o XG dele tá negativo em relação ao gol, né? Um gol pra 1.22 de XG. E será que eu não critico? Será que eu finjo que não aconteceu? Não precisa, tá ligado? Eu não preciso fazer isso, tá ligado? Eu vou criticar, cara. Assim, é um jogador que não tem como não falar, mano. Eu tô vendo o problema em campo, eu vou falar, tá ligado? Pode falar o que você quiser. Isso vai ser bullshit só. Porque, de fato, a gente não tem um 9 de elite aqui. A gente tem um 9 que tá finalizando bem. É legal, ok? Mas o jogo não é só isso. Ele precisa entregar mais, cara. Talvez, se o marcador tivesse ido bem no lance, a gente não teria esse gol e seria 1-1. Lembrando que ele perdeu um gol na cara. Aí tem o lance de Sancho, né? O pessoal vai falar, ele perdeu o gol ali. Eu acho que não. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura desse lance. Enzo Fernandes
Fernandes, rastreia o espaço errado. Era pra ele virar linha de passe pra Sancho. Sancho era pra passar a bola pra ele, só que ele se enfia dentro dos marcadores, não sei pra quê. E aí, Sancho fica sem linha de passe, não consegue passar a bola pra ser o gol, né? Sancho podia ter chutado? Sim, mas já falei, Sancho ele só chuta quando ele tem o espaço certo em campo. Aí você vai falar do... e Noni Madueke perdeu o gol. Não, Flecken que foi bem. O goleiro defendeu muito bem, né? Madueke foi maravilhoso essa partida. E aqui eu já começo a falar de quem jogou bem, né? Noni Madueke e Sancho juntos. Pra mim, os dois foram maravilhosos, fizeram exatamente o que eles precisam fazer. O gol é um extra para o ponta de Enzo Maresca, eu já falei isso aqui. Sim, eles poderiam ter feito o gol, mas eu dou mais mérito ao goleiro, à marcação do Brentford, do que demérito aos jogadores em si. Eu acho que eles fizeram a parte deles com maestria. Sem alongar muito, pra mim foi isso aí. E aí eu elogio os dois volantes, né? Enzo Fernandes e Moisés Caicedo. Acho que foram pontuais dentro da partida. Enzo Fernandes numa parte mais ofensiva ali, chegando ao ataque. A leitura de jogo dele no ataque ainda não é das melhores, né? Gallagher trazia muito mais em campo na parte ofensiva, assim, em questão de leitura, de saber onde tem que ficar. Enzo Fernandes ainda comete alguns erros, mas tá melhorando. O resto todo, como volante, ele foi bem. E Caicedo, cara, foi, pra mim, talvez o melhor dessa partida, assim, tirando Cucurella. Mas eu dou mérito a Cucurella nesse jogo, porque o gol foi realmente incrível. Mas, cara, Caicedo, ele fez um trabalho excepcional, que acho que poucos volantes da liga conseguem fazer esse trabalho que ele fez hoje. É um trabalho que, se você prestar atenção, percebe o quão foi importante as bolas que ele foi roubando ali, os lances que ele foi criando em cima daquelas roubadas que ele foi dando, ok? E, cara, aqui eu já falo de Cucurella, cara, a partida dele foi boa na parte defensiva. Acho que as falhas foi mais dos zagueiros do que dele, foi muito dele. E ele fez a parte dele, fez um golaço, legal, gostei. Uma redenção aí pra um jogador que fez uma cagada nos últimos jogos. Que bom, né? Eu não esperava, aconteceu a mágica de Cucurella ser um MVP, no meu ponto de vista, pelo menos. E aqui, por último, eu coloco o Palmer. Também fez um bom trabalho dentro da partida. Pode ter sido um trabalho mais silencioso, mas ele foi muito perigoso dentro do campo. Inclusive, ele puxou muita marcação, cara. Assim, Palmer puxou muita marcação pro lado dele, que deu espaço para os outros jogadores. Então eu termino por aqui. Agora quem jogou mal, eu coloco Robert Sanches. Tem um lance que Fábio Carvalho perde o gol que, mano, assim, não dá, mano. Ele tenta adivinhar. Por que o nosso goleiro acha que pra defender ele tem que adivinhar canto, mano? E ele tenta adivinhar tão antes dele chutar que eu não sei o que foi aquilo, cara. Ele só saiu do lance. E não é a primeira vez que ele faz isso, cara. Por que o nosso goleiro tá tentando adivinhar, cara? Pra quê? Pra que ele tá fazendo isso, tá ligado? Ele quer muito perder a partida, não é possível. Acho que é uma força de vontade que ele tem de perder a partida que eu não sei explicar, velho. E que jogador ruim, cara. E eu cito aqui a Darabioio, o gol de Mbeumo, fosse Thiago Silva, teria evitado. Só isso que eu tenho pra falar, cara. É uma cobrança absurda? Um pouco. Eu achei a partida do Tocinho interessante até. Só que no final ele deu umas vaciladinhas assim que eu tenho que falar, mano. Assim, não gostei. Achei falha a partida dele. O zagueiro ele vive disso, né, cara? Ele pode ir muito bem dentro da partida e no lance crucial ele vai lá e faz uma cagada ou tá atrasado, né? E não dá. Aí você vai ter que cobrar dele. E eu acho que faltou um pouquinho dele hoje. A zaga sofreu, cara. A zaga sofreu hoje. Cara, e no lado do Brentford, eu acho que eu vou fazer um elogio aqui a Mbeumo. Muito bem dentro da partida. Tanto na parte defensiva quanto na hora de chegar ao gol. Mark Flecken, cara, se não fosse ele, eu acho que o Brentford teria tomado mais gols, ok? Eu acho que ele foi muito bem. E principalmente nos passes também, né? Cara, eu acho que eu não vou elogiar mais ninguém. E também não vou fazer crítica a ninguém do Brentford. Eu acho que todo mundo coletivamente foi muito bem. Sabe, eu acho que o Brentford não tem muito o que eu criticar. Porque todo mundo fez sua parte. Executou o plano do treinador com maestria. E é isso que importa, no final das contas. Eu acho que o grande MVP do Brentford seria Thomas Frank, né? Foi muito bem hoje. Não é o treinador de time grande, mas você vê o trabalho dele em um time pequeno, de organizar tudo, fazer um time que consegue ser competitivo, é muito legal, ok? É muito legal mesmo. Enfim, cara, encerro por aqui. E os jogadores jogaram bem, jogaram mal. E o que eu posso falar pra vocês, cara, é que é um time menor, mas é um time chato. Tem uma proposta que talvez seja realmente boa contra a gente. E a gente sobreviveu, o que importa, né? Mesmo que as coisas não tenham dado certo o suficiente. É um jogo muito, muito difícil. E é isso, o importante é sobreviver. É uma prova viva, é o jogo do Manchester United, né? Contra o Manchester City, né? Os caras resistiram até conseguir virar no final do jogo. Aquilo foi incrível. Que pra quem assistiu também deve saber do que eu tô falando. E é isso. A gente resistiu a um time que conseguiu sobressair ao nosso esquema tático. Cara, difícil. Mas eu fiquei feliz com a partida. Eu acho que esse tipo de cenário ajuda os jogadores a evoluir. Ajuda bastante os jogadores a evoluir. E sim, eu vou continuar criticando o Nicolas Jackson quando ele jogar mal. Aqui eu cito até um ponto aqui, só pra finalizar esse vídeo, cara. Nicolas Jackson, ele saiu do último jogo que eu critiquei ele, chorando, por causa da atuação ruim dele. Eu não tava chorando de dor, eu tava chorando porque ele jogou muito mal. O jogador, ele jogou tão mal que ele
se sentiu emocionado o suficiente pra chorar, tá ligado? Ele ficou, pô, fui muito mal, cara. E você tá defendendo. Eu não sei mais o que te dizer, tá ligado? Vocês que comentaram defendendo ele como jogador, falando, não jogou tão mal, não. Será, mano? Porque ele tava chorando. Eu não sei se ele tava chorando de felicidade por fazer uma partida horrível. A loucura que é isso, né, cara? De um torcedor clubista. Não seja esse tipo de torcedor. É sério. Esse é o recado final, mano. Não seja. Porque tá claro, se o próprio jogador tá chorando e você tá defendendo a atuação ruim, eu não sei o que te dizer mais, velho. Porque até o cara, ele percebeu que ele foi mal, tá ligado? Até ele chegou e falou, caralho, eu fui muito mal nesse jogo, eu só fiz merda. E tu tá aí. Não, ele foi muito bem. Deve ser, mano. Por isso que ele saiu chorando. Por isso que ele tava sendo consolado ali por torcedor e pelos companheiros de equipe no banco de reserva. Porque ele foi bem. É isso. Deve ser assim que funciona mesmo. Enfim, cara. Finalizando esse vídeo aqui com esse recado, porque eu acho que eu preciso dar, né? É importante, né? Porque quando chega num ponto que o torcedor ele tá defendendo o cara até quando ele joga mal, tem alguma coisa errada, tá ligado? Tem alguma coisa muito errada. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda, cara? Tem a opção aí embaixo de hypar o vídeo, né? Na aba de comentários, se você quiser. Também ajuda bastante o canal. E a outra opção que você tem, compartilhar ele em qualquer lugar que seja, já ajuda pra caramba o canal. Obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Pro vídeo de hoje é isso. Tchau.